Oi pessoal, meu nome é Cris, sou professora do 5º ano. Hoje nós vamos começar uma aula sobre a ocupação do território brasileiro no período da colonização. Uma aula de história. Começaremos pela história a partir de 1530. A decisão de fazer do território, que hoje é o Brasil, uma colônia, exigiu que o governo de Portugal criasse aqui uma administração, fundasse algumas vilas e atraísse gente disposta a tentar a sorte numa terra distante e desconhecida. Não foi fácil atrair essas pessoas. O rei doava as terras, mas cabia aos colonos desmatá-las, estabelecer-se e produzir bens que pudessem negociar com os comerciantes do reino. E tudo isso em meio às dificuldades de adaptação ao ambiente tropical, a dificuldade em estabelecer contato pacífico com os indígenas e aos ataques ocasionais de outros estrangeiros. Desde o início, os portugueses tiveram de lidar com inúmeras adversidades, entre elas a presença de outros europeus interessados nas riquezas das terras brasileiras. Entre esses europeus encontravam-se os franceses, os primeiros a investir em terras coloniais portuguesas. Começaram estabelecendo contatos comerciais com grupos indígenas ao longo do litoral. Passaram a realizar escambo de pau-brasil e outras madeiras nobres da Mata Atlântica. Depois, criaram núcleos permanentes. O primeiro em 1555 no Rio de Janeiro e o segundo em 1612 no Maranhão, onde fundaram a cidade de São Luís, hoje a capital do estado. O governo português reagiu a essas invasões e enviou forças para combater a presença francesa. Mais longa e organizada foi a presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. O alvo holandês eram a riqueza do açúcar e o fornecimento de escravos africanos. Ocupando o território, controlando a produção dos engenhos e o comércio de escravos, eles teriam grandes lucros. Após quase 10 anos de guerras entre esses holandeses e os portugueses, eles se renderam e em 1654 acabaram deixando a colônia. Ao longo desses séculos, 17 e 18, o crescimento da população no Brasil foi mais intenso do que havia sido nos anos iniciais da colonização. Consequentemente, a expansão pelo território ocorreu com a ocupação de novas áreas e mais amplas. Nesse período, duas razões principais levaram à expansão territorial. A primeira foi a necessidade de defender melhor o território colonial diante das invasões que aconteceram anteriormente. A outra razão foi o empobrecimento de regiões onde a grande agricultura açucareira não prosperou, por exemplo, São Paulo. Sem um forte comércio com a metrópole, como tinham os pernambucanos e baianos, os paulistas buscaram o remédio do sertão, que eram os indígenas. Assim, surgiram grupos sertanistas, também conhecidos por bandeirantes, com suas expedições, as bandeiras, formadas de poucos brancos e muitos indígenas e mamelucos, entravam pelos sertões auxiliados pela experiência dos nativos que conheciam os caminhos, a navegação dos rios e as espécies das florestas que serviam de alimento. Mesmo sendo constituídos por indígenas, os grupos formados nas bandeiras acabaram perseguindo outros nativos com o objetivo de capturá-los e vendê-los como escravos. As expedições realizadas pelos bandeirantes paulistas não apenas levaram à expansão do território, mas também resultaram na descoberta das ricas minas de ouro e diamante nas serras,
nos rios e nos ribeirões do atual estado de Minas Gerais. A descoberta de ouro e diamante despertou imenso interesse dos portugueses e atraiu novos colonos para as regiões mineiras. Ao mesmo tempo, a grande necessidade de trabalhadores para essas atividades fez aumentar consideravelmente o comércio de escravos no século XVIII. Na capitania de Minas Gerais, a população das vilas e povoados já somava 320.000 habitantes em 1776, dos quais mais de 50% eram africanos. O aumento populacional acabou por criar e interligar novas atividades econômicas. A mão de obra dos africanos escravizados enviados para essa região não foi utilizada apenas no garimpo dos rios e na extração das minas abertas, nas encostas dos morros, das chapadas. Ela também foi usada em muitos outros trabalhos, como nos serviços domésticos, atividades de apoio à mineração, como as de ferreiro, carpinteiro, pedreiro, vaqueiro e tropeiro. Para estimular e principalmente orientar e controlar a colonização, o governo de Portugal tratou de organizar a administração da colônia. Em 1532, foi fundada no litoral paulista a Vila de São Vicente, a primeira vila colonial brasileira. Em 1534, o rei de Portugal anunciou a criação das chamadas capitanias hereditárias, a divisão do território em faixas de terra que foram doadas a portugueses, os chamados donatários, que ficaram responsáveis pela ocupação, pela defesa e pelo desenvolvimento econômico dessas porções de terra. Mas a experiência das capitanias hereditárias não obteve os resultados esperados. Poucas, como a de São Vicente de Pernambuco, conseguiram firmar-se e até prosperar. Terminamos aqui essa parte do nosso estudo sobre a ocupação do território brasileiro. Um abraço e até a próxima.